Eu quero deixar uma palavra para você que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. O título dessa mensagem: Naamã estava com uma lepra. Era um homem que tinha muita autoridade, exercia autoridade, mas era leproso. Existe a lepra espiritual. Assim como existe uma lepra física chamada hanseníase, também existe uma lepra espiritual. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor estivera diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja só, o que adianta o homem ter todo o dinheiro desta terra? O que adianta ele ostentar uma vida de luxúria, ele ter muitos carros luxuosos, viver dentro de uma mansão, mas ele é pobre? Se ele não tem Jesus, ele é pobre. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, ou o que ele dará em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, a Bíblia vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quem era que estava perdido dos tais éramos nós. Então, a Bíblia vai dizer que Naamã era um homem que era reconhecido no campo de batalha. Mas dentro do seu lar, ele era um leproso. Ele não passava de um leproso. Ele não tinha convívio com a sua esposa. Ele não tinha convívio com seus criados. Ele não poderia estar perto das pessoas, porque ele era leproso. Ele estava à margem da sociedade. Então, quando aquela jovem que foi levada cativa para a Síria, que habitava na casa de Naamã, trabalhava como serva na casa de Naamã, serva da sua esposa, Aleluia. Então ela disse: Tomara o meu senhor soubesse que em Israel há um profeta, há um homem de Deus, ele o curaria da sua lepra. Então, quando a esposa de Naamã relata esta situação para ele, então ele vai até diante do rei e pede uma carta. E levou vestes festivais, levou muitas coisas. Os animais foram cheios de muitas coisas, muitos presentes para dar para o profeta Eliseu. Mas ele imaginaria que o profeta sairia e viria e imporia as mãos sobre ele e ele seria restaurado da sua lepra. Mas eu quero dizer para você neste momento, quando ele chega diante do rei de Israel, que apresenta a carta, que o rei lê, ele rasga as suas vestes e joga-se por terra e disse: Acaso sou eu Deus para matar ou para dar vida? Sou eu Deus para curar alguém? Veja só, veja que situação. Procura um motivo para abrir guerra contra nós. E então levaram ao conhecimento do profeta. O profeta disse: Mandai-o vir a mim, e ele saberá que em Israel há um profeta, há um homem de Deus. E você é homem de Deus? Hoje, nós estamos vivendo os dias em que está cheio de mercenário. Paulo disse: dai de graça aquilo que tu recebeu de graça. Paulo não disse que é para fazer mercado da palavra, que é para fazer mercenarismo. Então, dá de graça o que foi que tu recebeu de graça? A salvação. Então dá de graça a salvação. Anunciai a salvação, pregai o evangelho.
E de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse, todo aquele que em mim crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Então, dá de graça aquilo que tu recebeu. Jesus chegou na casa de Zaqueu, publicano, né? E se assentou à mesa. O que foi que Zaqueu disse para ele? Zaqueu disse, resolvo pegar tudo que eu tenho, vender e dar de comer aos pobres. E Jesus olhou para ele. No meio da multidão, a casa estava cheia. Disse, verdadeiramente este homem é filho de Abraão. O que Jesus olhou nele? O coração. Jesus viu que houve uma mudança, houve uma transformação. Aquele homem foi transformado. Aquele homem agora reconhece a autoridade de Jesus. Aquele homem reconhece que agora ele precisa de Jesus, que ele só tem um caminho, que é estar aos pés de Cristo, é reconhecer Cristo como Senhor e seu Salvador. Então, ele tomou uma decisão e ele teve um real encontro com Cristo. Ele convida Jesus agora para ir para a sua casa. E Jesus vai à sua casa. Jesus foi questionado por todas aquelas autoridades, porque Jesus ia se assentar e comer com o pecador. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos para que se arrependam, e sim pecadores. Então esta é a palavra que eu deixo para você. Jesus não veio chamar aqueles que se acham perfeitos, mas sim pecadores. Ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim pecadores. Fica na paz, Deus te abençoe. É tempo de você se reconciliar, é tempo de transformação, é tempo de mudança, é tempo de você realmente ter um encontro com Cristo, é tempo de você abandonar o pecado, é tempo de você entender que só há um caminho, que estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz o homem para o céu. Então, é tempo de você se voltar dos seus maus caminhos e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Fica na paz, tenha uma noite abençoada, Jesus te abençoe e abençoe tua casa, e o nome de Jesus seja glorificado.